Oi, gente, aqui quem fala é Mara Nunes e está no ar o Talks, o podcast do Prêmio Imagem. E hoje nós temos o prazer de entrevistar um jovem empreendedor que vai nos dar uma verdadeira aula sobre a área empresarial. Só que antes, o Cris tem um agradecimento especial para fazer, né, Cris? Com certeza. Agradecer ao Zé Delivery pela parceria e mandar nossas bebidas aqui geladinha, rapidinho. E, claro, agradecer principalmente ao nosso convidado, nosso ilustre convidado de hoje, Vitor Toledo, que está por aqui, vai falar para a gente sobre os negócios da família. Bem-vindo, Vitor. Boa noite, Mara. Boa noite, Cris. Muito obrigado o convite. Obrigado, Zé, pela cerveja geladinha, viu? E agradeço por estar aqui essa noite no Talks, no podcast do Prêmio Imagem. Que seja um bate-papo muito gostoso e divertido. Bom, então vamos conhecer um pouco, né, sobre a sua jornada. Você é muito jovem, né, apenas 28 anos, não é isso? Isso, Mara. E fala pra gente como que é isso, né? Como que começou o empreendedorismo na sua vida? Olha, o empreendedorismo começou desde cedo. Na verdade, eu brinco que meus pais me treinaram para isso. Treinaram, eu achei uma palavra muito forte, me educaram. Me ensinaram que empreender é lidar com pessoas, é ter empatia, ter coração e entender a necessidade do mercado. Então, desde o começo, eu sempre fui um aluno arteiro, um aluno dinâmico, vamos dizer assim, que aprontava um pouco na escola, mas sempre utilizava o lado bom de conversar, de ter vários amigos para tirar uma rendinha. Eu sempre vendia bala, figurinha. E assim, eu sempre gostei muito de empreender, sempre gostei muito de ganhar dinheiro. E o final do empreendedorismo é isso. A gente faz por amor, lógico, mas a gente sempre busca uma rentabilidade. Então, desde cedo, meus pais me ensinaram isso. E eu fico muito feliz, muito grato a eles por ter me colocado para trabalhar desde os meus 12, 13 anos de idade. Legal. E como que começou, né, esse trabalho com os pais? E foi na imobiliária Toledo? Isso. Eu comecei como arquivista e office boy. Foi o meu primeiro serviço. Lógico que foi de uma necessidade. Eu lembro até hoje, antes de vir aqui, eu estava refletindo um pouco no que a gente ia conversar, o nosso bate-papo. E o que me fez lembrar que uma das coisas que meus pais me chamaram para trabalhar foi que eu queria uma bicicleta. Na época não era uma bicicleta barata, assim, eram os seus R$2.000. Isso eu tinha 13 anos de idade. Então, para 15 anos atrás, é um valor bem alto para uma bicicleta. Sem dúvida. E meus pais sempre me deram tudo do básico, mas nunca me deram coisas que não tinham necessidade. Ainda mais porque a empresa estava se desenvolvendo, pagando prédio próprio, então eles sempre investiam primeiro na empresa, que é onde vinha o nosso ganha-pão. E ali eu comecei a trabalhar, porque eles falaram, se você quer uma bicicleta, vai trabalhar para você comprar essa bicicleta. Muito interessante. Então eu comecei como arquivista e office boy, que era a necessidade da empresa, e ali eu fui crescendo. Fui fazer vistoria, fui fazer locação. Passou por todas as fases todas as fases, todos etapas. Os setores. E um dos últimos setores que minha mãe me colocou, e meu pai, foi numa reforma que a gente tinha feito. Meu pai ele tinha uma sala e ela fez 2 mesas. E ela colocou uma mesa para mim junto com ele. Na verdade, não seria ali um serviço, mas ali um aprendizado. Porque sempre quando a bomba estourava, onde o calo aperta, era com meu pai. A minha mãe ela resolvia até um ponto, mas quando o negócio ficava feio mesmo, é o velho. E até hoje é assim, viu? E a hora que o negócio ficava feio, ia lá para a sala dele, é onde eu aprendia. Então, muitas discussões, meu pai e minha mãe sempre deram a oportunidade para mim e para o meu irmão, que é o meu sócio, a opinar, a chegar numa conclusão em família ali. Minha mãe ela nunca falou assim, quem toma a decisão é a gente, nós somos os mais velhos. Não, ela sempre deu essa oportunidade. Então, isso a gente foi aprendendo, a gente foi crescendo, eu fui crescendo muito com isso, vendo o meu pai trabalhar, a resolver os casos, porque no dia a dia de uma imobiliária, cada negociação é diferente, cada pepino é diferente. Eles podem até se repetir, mas todo dia surge uma novidade. Sim. E a gente foi aprendendo, fui aprendendo a lidar com essas novidades. E ser frio. Porque quando o problema vem, se você não for frio, você toma uma decisão no impulso. Então, meus pais também me ensinaram a controlar o emocional, que é uma parte muito importante quando você vai empreender. Eu acho que
todo empresário deveria conhecer seus pais. Porque isso é ensinar os filhos na prática, né? Não é Sim. só, quando eu me for, meu filho vem e assume. Não. E herda. O que eles Desde o começo, desde né? o começo. Desde o começo, ensinando ali mesmo. Sim. Você quer isso aqui? Então, tá precisando, tem vaga para Tem você vaga, trabalhar. Não teve, é meu filho, coitadinho, deixa eu fazer tudo para ele, eu vou dar o que eu não tive. Deixa estudar. Assim, minha mãe sempre priorizou os estudos. Eu fiz faculdade, eu fiz tudo. Mas minha mãe também sempre deixou claro que estudo não é tudo. Minha mãe, ela se formou no colegial, ela tem técnico, mas ela não tem ensino superior. E em 35 anos aí, ela construiu hoje a maior imobiliária de Lençóis Paulista. Sim. Então, lógico, o ensino superior é importante. Minha mãe frisa isso, mas também não é o ensino superior que vai te tornar um excelente empresário, que vai fazer você ter sucesso na vida. Esse fato é interessante, ver a humildade dos pais de ouvir os filhos, né? Sim. E estimulá-los a tomar essas decisões juntos. Fala-se, né, que se você quer melhorar, você tem que conviver com pessoas melhores que você. Sim. Então, Sim. você cresceu num ambiente vendo problemas serem resolvidos. Você foi na sala do patrão já direto, né? Então, e eles me ensinaram com exemplo também. Tá. Porque, assim, um dos lemas da imobiliária, da Toledo Imóveis, é quem conhece, confia. E meu pai, ele sempre deixou claro que o que a gente tem mais de importante é o nome. Sim. Então, toda decisão que meu pai tomava sempre foi muito transparente. Quando a gente erra, a gente deixa claro que a gente erra. Mas a gente conserta o nosso erro. Então, toda essa transparência nesses 35 anos tornou a Toledo o que ela é. Então, eu gosto muito de frisar esse lema, que é o lema que acompanha a imobiliária desde o começo, porque é algo que me marca muito. Meu pai brinca, e eu vejo isso não só em brincadeiras, às vezes, se eu vou comprar um carro, eu entro na garagem e o vendedor fala, não, pode levar o carro. Você paga como você Confiança, puder. né? Confiança, Isso. credibilidade. Isso, lógico, tem o apelo financeiro por trás, mas é a confiança. Sim. Saber que não, ele vai honrar com o compromisso dele. Ele é um cara transparente, ele é um cara honesto. E esse é o lema da Toledo. Então, meus pais me ensinaram isso. Não só no exemplo, como na prática. Resolvendo os problemas. Perfeito. Parabéns aos seus pais, de verdade. Eu acho Parabéns. que todos os filhos, né? Eu acho que todos os pais, né, deveriam dar esse exemplo em casa, porque assim, às vezes eu fico pensando, se faltar os pais, se você dá tudo para os filhos, como que eles vão aprender, né? Tem aquele ditado que fala que não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. A pescar. E eu acho que seus pais fizeram isso muito bem. Parabéns, viu? E conta pra gente, assim, alguma história de quando você era pequeno, o que você via, né, dos seus pais trabalhando? Tem alguma lembrança que, sei lá, que te remete assim a nossa, olha, passamos por isso? Quando eu olho a minha infância, eu falo que me dá calafrio. Calafrio no sentido bom e no sentido ruim. Porque, assim, eu fui marcado por pais que sempre trabalhavam até 9, 10 horas da noite. Eu me lembro, desde pequena, minha mãe me levar com ela fazer vistoria, não para aprender, porque isso aí eu tinha 8 anos de idade. Na verdade, o que eu estava aprendendo Muito era o cedo exemplo ainda, do o trabalho. exemplo. Uhum. Só isso. E, então, desde pequeno, eu via meus pais trabalharem. Isso tem um lado bom, porque me ensinou que o trabalho é muito importante. Mas também tem um lado ruim que eu ficava com medo de me tornar uma pessoa assim. Porque eu queria meus pais, porque uma criança quer os pais. Sim, atenção. Então, eu vejo que o empreender, às vezes, é abrir mão. E meus pais, infelizmente, mas também felizmente, em alguns momentos abriram mão de ficar comigo e com meu irmão para construir o que nós temos hoje. Então, eu sou feliz e grato por isso, por eles terem tomado essa decisão, porque é o que nos permite ter conforto hoje. Foi um sacrifício Foi que um eles fizeram sacrifício. em nome da família, né? Empreender é isso, empreender é sacrifício. É tomar decisões difíceis. Sim. Então, foi o que eu falei, quando eu lembro da infância, isso me marca, mas eu fico muito feliz e muito grato em ver a história da Toledo e como a Toledo se dura durante 35 anos sendo lembrada, crescendo e cada vez mais estando marcando o povo lençoense aí. Legal. Ouvindo a sua história, de verdade, eu estou bem apaixonada assim, pela criação dos seus pais, porque às vezes a gente ouve homens, mulheres, agora na fase adulta,
falando, ai, sei lá, hoje eu tô nesse mundo, eu tô assim, eu tô assado, de repente alcoolismo, drogadição, porque os meus pais foram ausentes. E você é a prova viva de que não, existe Não, uma escolha, né? E vocês escolheram, não, os meus pais estão ausentes para nos proporcionar algo melhor, para ensinar uma profissão. Uma profissão. Assim, meus pais, mesmo o tempo que eles trabalhavam, o básico, não o básico, porque eles faziam muito, mas assim, eu na minha adolescência, às vezes eu chegava, não muito tarde, porque minha mãe nunca deixou eu chegar tarde, tá? Tá muito tarde, às 11 horas eu já ficava bravo. E eu chegava às vezes 10 horas da noite em casa, com 16 anos, minha mãe falava, vem aqui no pé da cama que eu vou cheirar sua boca. Então, assim, minha mãe fazia isso. Ela é braba. Ela é brava. Né? Ela é baixinha e as baixinhas são mais bravas. Então, assim, minha mãe sempre me acompanhou. Minha mãe sempre fuçou nas minhas coisas. Então, ela sempre teve essa preocupação para que isso não acontecesse. E também um exemplo. Eu cresci num lar que meu pai nunca bebeu. Hoje, depois de adulto, às vezes ele pode tomar uma cervejinha. Olha lá, às vezes ele toma meia comigo, porque eu gosto de tomar uma cervejinha. Muito raro, mas eu gosto. Então, às vezes, ele toma meia cervejinha comigo para me acompanhar, mas eu cresci não vendo meu pai beber, na verdade, ao contrário. Meu pai, ele dá palestra sobre drogas, Uau. ele é teólogo formado. Se entrar na sala dele hoje, tem mais de 1000 livros sobre teologia. Que legal. Então, tem esse lado cristão onde eu cresci dentro de uma igreja, sabendo a importância de Jesus Cristo na nossa vida. Sim. Então, eles, ao mesmo tempo que trabalhavam muito, o básico ali de uma educação, eles sempre tiveram em cima e sempre foi acirrado o negócio. Legal, isso aí. Por mais que eu aprontava, ela estava em cima ali, pegando no meu pé, me beliscando. Muito bem, parabéns para ela e para vocês que cresceram aí nesse lar exemplar. No caso, entrando na parte falando da imobiliária da empresa um pouco, que eu me lembre desde a nossa gestão de 2010 para cá, salvo engano, todos os anos vocês ganharam. Como é para você isso? Como que é se manter, conquistar esse espaço? Fala um pouquinho disso para nós. O segredo para se manter tanto tempo. Porque a gente acompanha ao longo dos anos um trânsito de marcas Sim. que chegam, algumas saem, acabam voltando, é natural. E vocês estão no topo há bastante tempo. Assim, Cris, quando você fala dessa forma, eu entendo que tudo isso que fez a Toledo se manter durante os 35 anos foi a palavra se renovar. Meus pais, eles sempre tiveram abertos a se renovar, a aprender. Eles nunca foram aqueles velhos, eles nem são velhos, até a hora que eles escutarem eles vão ficar bravos. Mas nunca foram velhos ranzinzas, vamos dizer assim. Tá. Então, eles sempre quiseram crescer e, com esse crescimento, ver as novidades do mercado. Hoje tem que ser um sistema online, nuvem. Vamos para a nuvem. Hoje vamos ter que mudar a marca da Toledo porque a marca ficou ultrapassada, tem que ser algo mais clean. Vamos mudar. Então, assim, eles sempre tiveram abertos a escutar a opinião dos filhos e de pessoas que entendem. Então, a gente sempre buscou, no mercado, estar com os melhores parceiros, para que com isso a gente consolide nossa marca cada vez mais e a gente se renove e cresça. Então, eu acho que o segredo para estar, que igual você falou, todos os anos a gente acredita, não pegamos para ver, mas sendo a marca mais lembrada no ramo imobiliário, foi de se renovar. Porque a renovação trouxe o conjunto, a credibilidade para se manter no mercado. Todo empresário, com certeza, passa por desafios, né? E gostaria que você comentasse com a gente qual foi o maior desafio da Toledo. Eu vou não do mais fácil porque eu não vivi, mas eu vou do começo para o mais difícil que eu acredito que a gente viveu. Eu acho que se eu fizer uma votação ali entre os 5 da família, vai ser unânime. Primeiro, a gente enfrentou governos com 80% de inflação, com aplicações overnight, onde o proprietário ele queria receber o aluguel dele no mesmo dia que caía, para ele fazer uma aplicação durante a noite e ganhar. Imóveis que eram comercializados em dólares, porque a gente enfrentava uma crise na moeda nacional, que um dia a casa estava num valor, no outro estava em outro.
Então, esses foram fatores que foram difíceis, mas que a gente perdurou. Mas não foi nada comparado a, assim, não seria um fator econômico, mas a enchente que a gente sofreu em 2017. É uma enchente que devastou grande parte do comércio, e a imobiliária está numa região que pode sofrer, que no fundo dela, 30 metros, tem o Rio Lençóis, e essa enchente destruiu toda a parte praticamente estrutural. O prédio continuou de pé, mas móveis, alguns computadores, televisões, sofás, tudo foi destruído. Então, quando a gente entrou e viu tudo destruído, assim, dá vontade de desistir, mas a gente sabe do nosso compromisso, do nome que a gente construiu, e ao mesmo tempo você fala, nossa, como que vai ser? O que vai ser? E agora, o que eu vou me renovar para sair disso? Porque os aluguéis estão caindo, o mercado está acontecendo. Não é porque eu estou com todo o meu sistema parado que o mundo não continuou girando. Eu não sou nenhum especial para o mundo parar de girar porque eu sofri uma enchente. Então foi muito difícil isso. Isso foi algo que eu já estava na Toledo, que eu vivenciei e me marcou muito. Não só eu, como os meus pais. Então a gente sofreu muito em viver tudo isso. No nosso último bate-papo, você falou algo interessante, né? Que apesar de toda essa dificuldade da enchente, mas que teve o reconhecimento de solidariedade. Isso mexe muito Sim. comigo. Fala pra gente como que foi. Assim, quando a gente estava sofrendo a enchente, a gente não tinha caminhão para tirar as coisas. E eu sou muito grato a todos os empresários de Lençóis que cederam. Então a gente via caminhão de supermercado chegando, caminhão das empresas, das indústrias, pessoas que nunca vimos. Oh, peraí, estou aqui para socorrer, vamos carregar as coisas, um ajudando o outro. A gente virou a madrugada, um amigo meu que chama Guto, que é o Gutão, parceiro meu de infância, a gente virou a madrugada ajudando os outros. Porque depois que eu resolvi meu problema, eu falei assim, não, peraí, eu não posso ser egoísta, né? Me ajudaram, eu tenho a mínima obrigação de ajudar o outro. Sim. E assim, a gente vendo tudo aquilo, e uma coisa que me tocou muito, porque o que eu perdi, e a Toledo perdeu, foi só bens materiais. E quando eu olho, quando eu relembro, faço uma retrospectiva, algo que doía muito eu ver as pessoas perdendo bens que o dinheiro não vai comprar. Perdendo álbuns de casamento, pessoas que às vezes estavam casadas há 50 anos, 30 anos, 40 anos, perdendo coisas que marcavam. A foto do filhinho pequeno no cavalinho, que nem eu tenho uma foto vestidinho de elefantinho, que eu acho que muita criança da minha faixa de idade tem, e cada momento teve as suas fotografias, e eu vendo as pessoas perderem isso, coisas que o dinheiro não compra, que são sentimentais, me marcou muito, me doeu muito. Então daí eu cheguei na Toledo e assim, eu não perdi nada. Perdi coisas que o dinheiro pode comprar. Sim. Então, assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo eu acredito que teve o cuidado de Deus em acalmar a situação e nos dar força para sair disso. E eu falo que, para nós, focado na Toledo, a enchente ela renovou. Então, no mesmo ano, a gente mudou toda a cara da Toledo, a gente passou por uma ampliação onde aumentamos quase 300 metros quadrados. Hoje a Toledo está com 700 metros quadrados de prédio construindo, está pequeno, queremos ampliar. Temos 2 unidades na cidade, com necessidade de aumentar para uma terceira. E graças a Deus, desde então, Deus tem nos dado força para crescer cada vez mais. Então eu falo que a enchente ela teve o lado negativo na Toledo Imóveis, mas ela também nos mostrou que a gente não podia ficar parado. Que a gente passou por aquilo ali, mas nós somos mais fortes e precisamos crescer. Falando em crescimento, uma pergunta pertinente aqui sobre o mercado imobiliário local. Conta pra gente o que você enxerga, vocês estudam o mercado, né? Vocês entendem, é o business de vocês. O que vocês veem daqui para frente com o mercado local? Falando a nível Lençóis, porque Lençóis é fora da curva, tá? As pessoas, na verdade, não têm nem ideia o que está previsto. Não previsto porque a gente não sabe, é estudo. São
hipóteses lançadas através de estudos que a gente acredita que vai acontecer. Então, assim, Lençóis tende a ter uma valorização muito grande no mercado imobiliário. Com esse alto juros, aplicações pagando aí 1,5, talvez 1,8, para quem tem uma boa quantidade de dinheiro aplicado, fez com que o dinheiro valorizasse muito. Tudo tem ficado mais caro, a mão de obra do pedreiro, o tijolo, o cimento, os ferros, e o imóvel ele ainda não acompanhou, ele ainda não sofreu esse reajuste. Então, quando eu olho para o mercado imobiliário, tende-se a valorizar. E Lençóis ele acaba sendo a bola da vez porque a gente tem uma demanda muito grande de imóvel. Então, hoje, se você for alugar uma casa, talvez você não encontre a casa que você deseja. Você vai alugar aquilo que tem disponível. Sim. Então, para uma carteira de 300 imóveis disponíveis que a gente tinha há 3, 4 anos atrás, hoje a gente tem ali 50 imóveis, 40 imóveis disponíveis. Alguns são mais ou menos, outros nem tanto, outros estão muito caros para o que é oferecido, mas é a realidade. Porque a demanda hoje é maior do que temos no mercado a oferecer. É muita procura para pouco imóvel. Sei bem disso. Eu vim de São Paulo e eu, ralou. Suei procurando e olha, eu vou te falar, você que é empresário, quer empreender, invista aqui no empreendimento imobiliário de Lençóis, porque tá faltando, né? Casa, apartamento. É muito boa, né? É muito boa. A estrutura que a gente tem aqui é... Quando a gente olha para Lençóis, a gente tem uma prefeitura extremamente organizada, ruas limpas, sim, prédios públicos bonitos. Alô, Prado. Alô, Muito obrigado. Tá vendo, né? Você está convidado para vir aqui no nosso podcast, hein? A gestão dele realmente é muito boa. Eu que sou de fora, quando eu cheguei em Lençóis, eu fiquei impressionada. Impacta. Eu sou apaixonada. Eu sempre falo, não, a gestão do Prado é incrível, impecável, é o que você falou. Cidade limpa, tudo funciona, né? Não tem aquele trânsito que eu sofria em São Paulo. Eu falo, assim, Mara, você não é a única, tá? Todo mundo que vem de fora, seja não só das grandes cidades, mas até do exterior, a gente hoje tem clientes Portugal, Estados Unidos, Itália, a gente tem investidores. Mas nem todos são investidores. A gente tem clientes que estão comprando imóveis para vir morar em Lençóis. Porque a hora que chega aqui, já moraram aqui, já passaram por aqui há muitos anos atrás, mas quando chega aqui fala assim, nossa, Lençóis tem tudo que uma cidade grande tem, mas ainda tem aquele cheirinho de cidade pequena, aquele ar de interior. Por falar nisso, a Lê está passando uma informação quentinha para nós aqui. Vem, Alê! Que a cidade subiu no ranking de qualidade de vida, sustentável. Acho que tem a notícia aí, né? Eu vou dar uma breve lida aqui, tá, gente? Porque a informação... tem muita coisa boa. Lençóis sobe da 25ª para a 16ª posição na ONU. Lençóis Paulista tem mais uma marca importante a comemorar. O município acaba de avançar no ranking de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Tá vendo? A gente elogiando. Não é elogiando. não, né? Isso é reflexo de uma boa economia, de um bom prefeito que está fazendo uma gestão. E isso, quando a gente olha, são notícias que só fazem o mercado imobiliário crescer e se desenvolver ainda mais. Então, assim, quando você olha esse monte de prédios saindo na cidade, as pessoas até questionam, falam assim, tem gente para tudo isso? Eu falo, calma que tem. Tem, tanto é que está vendendo. Todo dia sai uma venda nova. Então, Lençóis tem muita novidade. Lençóis... Conta algum spoiler pra gente aí, vai. Aqui em primeira mão. Eu posso fazer um desabafo antes? Desabafo. Eu gosto muito de ouvir esses elogios sobre Lençóis, porque eu sou prova viva, eu amo, né? Acho que quem vem de fora consegue enxergar coisas que talvez pessoas que moram aqui nem enxergam, né? Não dão valor. Mas, enxergam, mas não valorizam, né? Mas isso um pouco me preocupa, porque eu vim de São Paulo para cá, gente, fugindo de cidade grande. Eu queria esse clima de cidade pequena, cidade de interior. Isso a gente não vai perder. Será? Isso a gente não vai perder, não vai. Eu acredito assim, Lençóis, ele tende a romper a marca dos 100 mil habitantes. Quando? Não temos como prever. Espero que demore mais um pouquinho. É uma tendência. Lógico que isso depende de muitos fatores. Não só municipais. Mesmo que a prefeitura continue fazendo uma boa gestão, a gente depende do mercado nacional. Sim. Porque para aumentar aí em 20, 30 mil pessoas, uma população na cidade, não é muita empresa que precisa vir
para dar emprego para tudo isso. Nós Sim. temos o investimento recente que Sim. o Grupo Bracel está fazendo na fábrica nova, né? Então, acho que tem todo um ecossistema que vai envolve, alimentar, que irrigar vai essa alimentar. estrutura. Eu acredito que isso influencia bastante no Influencia. mercado imobiliário. Assim, a gente já tem uma demanda muito grande de empresas que atendem a Bracel querendo se instalar na cidade. É algo que se tornou rotineiro. Então, as empresas elas vêm para Lençóis, falam assim, não, vou alugar um ponto só para atender ali um contrato de 3, 4, 5, um ano, não sei o contrato que eles fecharam, mas não vou se instalar aqui. E a hora que eles começam a trabalhar aqui, eles falam, não, Sim. Gostam do eu preciso. Lençóis está muito bem posicionada quando você olha todo o território nacional. Então, a gente tem porto perto, a gente tem linha ferroviária. Então, Lençóis tem como disseminar o produto, escoar o produto de uma forma muito fácil. O Castelo Branco está aqui do lado. Sim. E Sim. agora com o asfaltamento, O asfalto que a gente vai acredita, ajudar a né, gente, que vai né? asfaltar, tende a asfaltar nos próximos anos ali até Santa Bárbara, e isso vai reduzir de quase 90 quilômetros para 40, 50 quilômetros do nosso acesso com a Castelo. A própria, falando de indústrias, a Zilor está nesse movimento de vender energia, a Frigol está Sim. crescendo com a exportação. A gente está num cenário bem favorável para os próximos anos. Olha, eu e muitas pessoas que não moravam em Lençóis, que não moram no interior, que moram em grandes cidades, têm vontade de vir para o interior, mas morrem de medo de vir e não encontrar emprego. Gente, eu fico passada. Em Lençóis está sobrando emprego. Sim. É verdade. Se você tá derrubar sobrando. sua carteira, alguém vai te contratar. É verdade. Mais ou menos assim. E isso é muito interessante e é importante. Eu acho que para o ramo de vocês, a crescente está em disparado. O emprego é o que acelera o mercado imobiliário. Se a pessoa tendo emprego, começa a ter uma demanda, daí a falta ali de mão de obra faz com que pague mais. É a lei da oferta e procura. A pessoa sendo mais bem remunerada, ela vai mudar de casa, às vezes ela vai sair do aluguel e comprar um imóvel próprio, ou talvez ela vai para um aluguel mais caro. Então, isso mantém o mercado imobiliário aquecido. Ela vai comprar o terreninho para construir a casa dela, daí a pessoa da casa de material de construção ali vai ter o lucro, ele vai investir, o vendedor que vendeu para aquele cliente também vai realizar o sonho. Então, o mercado imobiliário é isso. Acho que esse é um setor... A consciência eu vejo isso muito aqui dos empresários, que se a gente investir o dinheiro aqui, o dinheiro ele fica circulando aqui dentro. Sim. E parece que não. Uma simples escolha de algo da cidade pode garantir um emprego a mais. Sim, né? sem dúvida. Então, essa consciência do empresário aqui é bem forte. Isso é bom. Eu vejo assim, tem muitos empresários que eu converso que todos eles falam que eles tentam pelo menos ali 90% do custo de tudo que eles precisam gastar em Lençóis Paulista. 100% é impossível, porque tem coisa que você só vai encontrar fora às vezes. Mas a maioria, não é unânime, mas a maioria investe, gasta com outros empresários de Lençóis. Então, Cris, é aquilo que você falou, acaba desenvolvendo o mercado, um ajuda o outro. Sim, exatamente. E quais são os planos futuros para Toledo Imóveis? A gente tem sonhos que estão sendo estudados, planejados, para se expandir além de Lençóis Paulista. Hoje, Lençóis ela vem numa maré muito boa. Então, esses planos acabam sendo adiados para focar no mercado imobiliário atual da cidade. Mas o nosso sonho, o nosso desejo é se expandir. Então, tá nas cidades vizinhas e assim se tornar cada vez mais conhecida na região. Esse é o objetivo da família Toledo. Fazer franquias mesmo. Franquias, mais ou menos isso. Muito Legal. bom. E aí agora, mais focado no Vitor. Mesmo em meio às dificuldades que a gente enfrenta todo dia, pancada de todo lado, vamos falar assim, o que te motiva a continuar? O que você fala, não, vamos lá, vamos para cima, para servir de inspiração para quem está assistindo e falar, gostei, vou continuar. Vou empreender. Vou empreender, é isso. Cris, quando eu olho isso, o que me motiva é ver que as pessoas, quando elas realizam um sonho da casa própria, não olhando o investidor, porque o investidor está fazendo por rentabilidade. Sim. Mas
quando eu comecei no mercado imobiliário, eu atendia clientes muito simples. E olhar esses clientes a realizarem o sonho deles não tem preço. Então foram coisas que foram me marcando muito, porque isso faz com que a gente dê valor. Dê valor no nosso teto, dê valor no carro que a gente anda, no celular que a gente compra, porque às vezes tem pessoas que abriram mão de tanto para construir a casinha dela, ter o teto na cabeça dela. Então, isso é algo que me motiva a continuar, mas algo que faz com que eu empreenda cada vez mais é o sabor de vencer as dificuldades. O desafio mesmo. O desafio. Bom. Cada desafio que acontece, cada dificuldade que eu enfrento, isso me dá cada vez mais vontade de eu continuar. Meu pai sempre disse, e a gente tem essa política, que mar calmo não faz bom marinheiro. Verdade. Então, assim, toda dificuldade que eu enfrento, eu tenho uma lição ali, eu aprendo com ela e faz com que eu tenha motivação para crescer. Crescer profissionalmente, para que eu atenda melhor meus clientes, e o meu lado pessoal continua crescendo, para que eu me torne um bom marido, quando eu tiver filho, um bom pai, e que eu melhore o meu lado pessoal. Então, isso me dá muito prazer. Até se você entrar na minha sala, não sei se chegou aí lá já, Cris, eu tenho uma frase na parede que é dificuldades. Até eu vou ler para mim falar certinho a frase. Eu marquei aqui, para não ter perigo de eu falar uma parte da frase errada. Mas está assim: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Muito então, bom. Legal, né? Essa é uma frase que eu gosto que eu carrego comigo, porque o que eu mais enfrentei na vida foram dificuldades. Não dificuldades de me faltar nada, mas dificuldades com problemas de saúde, dificuldades pessoais, dificuldades em ser jovem e estar empreendendo, dificuldades em ser colocado à frente da diretoria de uma empresa com 26 anos, 25, 26 anos, para tomar conta daquilo ali. Lógico que eu tive muito conhecimento para chegar onde eu cheguei, mas para romper essa barreira. Peraí, meu pai tem 70 anos, é um puta advogado renomado, como que eu vou ser do nível dele? Uhum. Então, a hora que eu olho para o meu pai, eu fico até com medo. Então, assim, vencer essas dificuldades faz com que eu tenha motivação para continuar, para que eu dê orgulho para os meus pais e para que as pessoas confiem cada vez mais no Vitor Toledo. Eu quero, quando eu tenha 70 anos, meu pai ele fez 70 anos, dia 15 agora, quando eu chegue nos 70 anos do meu pai, que eu tenha pelo menos 50% aí, que eu seja 50% do homem que ele foi, se ele não estiver vivo até lá, que ele foi, porque meu pai é um cara sensacional, eu amo ele, amo minha mãe, mas é a minha motivação. Um abraço para eles. Um abraço para você, pai. Te amo. Então, o que faz também eu continuar é isso. Eu olhar, ver tudo que meus pais fizeram por mim, um dia eu vou querer fazer pelos meus filhos. Então, esse também é o meu objetivo. Que legal, muito né? Bem. Novo assim e dando esse show, muito legal. Novo, dando um show. Se você pudesse olhar para trás e dizer assim, o que eu poderia mudar, o que eu deveria ter feito, o que seria? Eu vou responder que seria o medo. O medo, ele é algo que nos segura. Ele é algo que eu poderia, talvez, ter crescido mais, ou talvez ter quebrado a cara, não sei. Mas, às vezes, eu ter um pouco de medo faz com que talvez eu não tenha conquistado o que eu poderia ter conquistado. Então, se eu mudasse um pouco, eu queria ter tido um pouco mais de coragem, não muito. Porque eu brinco que a sociedade, a parceria que eu tenho com o meu irmão, ele é muito corajoso. E eu sou mais pé no chão. Então, a gente se completa, que nem um casamento. Casamento tem que se completar. É que o medo protege um pouco também, protege, né? Mas você queria ser mais ousado. Mais ousado. Não tanto quanto o meu irmão, mas ser um pouco mais ousado, talvez para confiar um pouco nas decisões dele, como ele confia nas minhas decisões. Então, eu acho que seria isso que eu falo. Porque meu irmão é aquela pessoa que corre. Eu sou, peraí, vamos um pouco mais devagar. Dá o equilíbrio, né? Dou o equilíbrio. Enquanto ele está correndo, eu estou analisando os riscos daquela corrida ali. Peraí, freia agora que eu preciso me organizar no que está ficando para trás, que é o meu objetivo. Então, assim, a gente vai se completando. Então, o que eu coloco seria o medo mesmo. Ter ali um pouco mais de ousadia.
Um item aí para deixar registrado importante, a empresa, a administração da família é totalmente familiar, né? Totalmente a esposa familiar. sua também trabalha, estava contando para a gente, Isso, muito legal. A minha esposa, ela é diretora financeira da Toledo, hoje todo o capital da família é administrado por ela. Olha a responsabilidade. É, a responsa. Ela começou na Toledo também, foi o primeiro emprego dela. Quando a gente começou a namorar, ela tinha 16, 17 anos mais ou menos. Eu tinha 18 ali, um ano de diferença. E o primeiro emprego dela foi na Toledo. Que legal. Ela também começou ali como office boy, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, passou pelo setor de locação, até que, há uns anos atrás, a gente sentiu a necessidade de ter alguém no financeiro. Não era a área dela, o sonho dela era ser arquiteta, mas ela foi fazer administração pela família. Olha, sacrifício. Sacrifícios, isso aí é onde a gente entra. Um abraço para ela. Te amo, meu amor. Então, assim, ela também começou ali dentro. Então, ela dá muito valor àquilo. Que legal. Então, quando a gente olha toda a família unida para um bem comum, que é a Toledo Imóveis, para o sucesso da Toledo Imóveis, isso me deixa muito feliz. Porque é o que os meus pais tinham. Quando eu cresci num lar vendo isso, vendo a união dos dois, fazendo de tudo pelo sucesso da Toledo, e eu vejo que em casa não é diferente. Que legal. Às vezes eu chego ali 9 horas da noite do trabalho em casa, e a minha esposa também chega por volta disso, que ela faz inglês à noite, e a gente chega para conversar de trabalho. Porque às vezes durante o dia, por mais que a minha sala é do lado da dela, a gente não consegue conversar o dia todo. Legal. Às vezes a gente sai, oi, tchau, tchau, beijo, tô indo aqui, tô indo ali atender um cliente. Então a gente chega à noite, vamos conversar de trabalho à noite. Uau. Não foge. Eu acho que muitas casas de empresários são assim. E ela tem esse conhecimento, ela me apoia muito. É o meu porto seguro. Eu falo que a mulher na vida do homem, ela tem que ser esse porto seguro. Sim. Porque às vezes a gente chega em casa tão surrado do trabalho, dos problemas, que se a gente não tiver uma esposa, fala, não, vem aqui, pô, dá um abraço. A gente, homem, pelo menos eu sou assim, eu chego em casa, eu não falo um A. Se o meu dia foi todo problemático, eu vou chegar quietinho, de cara fechada, talvez de cabeça baixa, e ela fala, o que aconteceu? E aí, você não quer falar? Fala, não, amor, tá bem. Ela vai, não, fala pra mim, vamos conversar. E ali já rola um desabafo, a gente já fica feliz. Ela já me aconselha, porque às vezes a gente, homem, é meio duro também nesse sentido, não quer falar porque não quer ouvir conselho. Mas ela dá bons conselhos também, daí eu tomo as decisões e a gente chega na solução. É uma equipe. Vitor, bate-papo tá bom, mas estamos encerrando. Só que antes de encerrar, eu gostaria de te perguntar, te pedir, né, um conselho para quem está querendo empreender, quem tem essa vontade, mas talvez tem medo. Que conselho você daria? Mara, eu vou deixar uma frase. Vou tentar explicar mais ou menos essa frase, mas é uma frase que está até na bio do meu Instagram, que vou ler para falar certinho, porque eu não gosto de errar. Eficiência é fazer melhor o que já está sendo feito. Por que eu gosto dessa frase? Ela é uma frase que muitas pessoas às vezes ficam esperando a hora certa. Eu falo que empreender não tem hora certa. Empreender acontece da noite para o dia, acontece às vezes no estalo, ou às vezes acontece em você repetir um produto. Só mudar a embalagem, ter um bom marketing. Então, empreender não é você ficar esperando. Empreender é você entender a necessidade e falar, eu vou fazer a necessidade diferente. Se eu fosse olhar o mercado hoje, quantos concorrentes eu tenho? Eu iria desistir. Mas eu vejo todo dia, às vezes, um concorrente entrando no mercado, porque eles têm desejo de fazerem o melhor. Isso é comum em todos os ramos. No ramo imobiliário não é diferente. Mas do mesmo jeito que eles têm o desejo de todo dia fazer algo melhor, a Toledo continua com esse desejo. Então, a dica que eu deixo para todos, não fique esperando a hora certa. A hora certa é todo momento. E não fique esperando o produto diferente, a ideia mirabolante. Às vezes você pode ser o melhor vendedor de picolé. Às vezes você pode ser o melhor sapateiro. Às vezes você pode ser com que aquilo que a pessoa menos espera, talvez um bom vendedor de água no sinal. Então, não fique esperando a hora. Simplesmente tenha a ideia. Se você vai vender água, faça aquilo com amor. Se empenhe, se dedique e seja o melhor vendedor de água. Então, essa dica fica para você. Olha aí, hein? Falei que ele ia dar aula de empreendedorismo, gente.
Vitor, muito obrigada por compartilhar a sua história. Parabéns, né, pela história de sucesso. E muito obrigada aí pela participação. E a gente se vê quando agora? 21 de outubro, no Prêmio No Imagem. Prêmio Imagem. É isso aí. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado, Cris. Eu agradeço a honra de vocês terem me convidado, o privilégio de estar aqui essa noite. Fico muito feliz e aquilo que você falou, no prêmio a gente se vê, vamos tomar uma cervejinha e continuar esse network que está maravilhoso. Com É isso certeza. aí. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.